Abre a sua Bíblia, por favor, em Êxodo. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14. Coloca para mim, fazendo favor, projeta para mim na NVI, tá? Do versículo 15 até o verso 25. Amém, queridos? É um texto que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu estava ali. E eu quero falar sobre começando pelo fim. Esse é o tema. Enquanto eu estava ali, Deus estava mostrando para mim, falando no meu coração. Porque de repente você chegou aqui, querido, pensando que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que está acabado. E de repente, pode ser que seja o seu relacionamento, pode ser que seja o amor que você tinha pelo seu esposo esgotou, o amor que você tinha pela sua esposa acabou. Mas deixa eu dizer para você que nós servimos um Deus que ressuscita aquilo que está morto. De repente, o seu amor pelo ministério apagou. Deus ressuscita. Quando nós chegamos no fim e nós falamos, não tem jeito, não tem saída, não tem mais o que fazer, o nosso Deus, Ele é especialista em colocar as mãos dEle e começar tudo de novo. Por que muitas vezes nós pensamos que não tem saída? Por que muitas vezes nós pensamos que não tem mais jeito? Porque nós sabemos que diante da força do homem, da capacidade do homem, da intelectualidade do homem, não tem mais o que fazer. Diante dos recursos, não tem mais aonde tirar recurso. Mas deixa eu dizer para você que Deus não trabalha com a capacidade do homem, Deus não trabalha com o recurso do homem, Deus não trabalha com a força do homem, Deus trabalha com a sua capacidade, e a capacidade de Deus é sobrenatural. Deus não trabalha com o recurso do homem, Deus trabalha com os seus recursos, que são ilimitados, que são inesgotáveis, porque tudo que Deus coloca a mão, Ele faz acontecer. Amém, queridos? Vamos ler esse texto da palavra de Deus, e quero pedir paciência, porque eu tenho dificuldade com a leitura. Então o que eu faço? Eu leio bastante em casa para não ficar gaguejando aqui. Mas hoje o Senhor me deu esse texto, e nós vamos aqui, nesse texto aqui, tirar aqui o que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que você precisa ouvir essa palavra. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estende a mão sobre o mar, e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado por meio do Faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e tornou-se em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E os egípcios os perseguiram, e todos os cavaleiros, carros de guerra e cavaleiros do Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor
se inclinou e viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Pode passar. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. Feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, obrigado, Senhor amado, pela tua mão forte. Obrigado porque o Senhor é o Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Obrigado porque o Senhor não age na nossa dimensão e nem na nossa realidade, mas o Senhor age, ó Pai querido, fazendo segundo a tua vontade. Senhor, nós sabemos, ó Pai querido, que há momentos que nós pensamos até mesmo de nos entregar, porque nós não enxergamos saída, porque nós conseguimos ver, ó Deus, a nossa pequenez, nós conseguimos ver, ó Pai, o quão limitados nós somos, mas hoje nós estamos debaixo, Senhor, do teu cuidado, debaixo das tuas mãos poderosas, e nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. No nome santo de Jesus nós oramos a Ti, amém e amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor vai dizer a partir do capítulo 12, que Israel, depois da última praga que levou à morte dos primogênitos, Faraó liberou o povo para que pudesse seguir viagem para a terra que manava leite e mel, e Moisés retira o povo do Egito e começa a marchar no deserto. Até que chega um momento, Satanás toma o coração de Faraó de tal forma que ele decide levantar todo o seu exército, seus carros de guerra, para poder perseguir e destruir, matar todos os homens e mulheres e crianças de Israel. E ele marcha de forma feroz e violenta. Mas nesse momento Israel já tinha chegado à margem do Mar Vermelho e havia acampado. Em algum momento eles começaram a ouvir o forte barulho do exército marchando contra eles, e eles olharam e sabiam que eles não tinham nada para poder fazer, e eles entram em desespero. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 6, diz assim: então Faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas, levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do Faraó, com seus cavaleiros e seus exércitos, perseguiam, os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, em frente de Baal-Zefon. Então eles chegaram, acamparam, e agora eles começaram a enxergar um mar que estava pela sua frente, um grande obstáculo que estava pela sua frente. Eles iriam ter que gastar muitos dias contornando esse mar, que era uma península, era um braço do mar. E agora eles olham para trás, eles veem um grande exército, fortemente armado, e o coração deles se derreteu, porque eles não encontraram saída. Eles de fato pensaram: é o fim para nós, está tudo acabado, não tem mais saída. Irmãos, são em momentos como esse na nossa vida que nós começamos a olhar para os problemas e começamos a defini-los como gigantes que são, ou muralhas, ou montanhas intransponíveis na nossa vida. Porque, queridos, existe um estudo da neurociência, pastor J.B. Carvalho vai falar sobre isso no livro chamado Metanoia, que nós temos o nosso cérebro treinado para algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu estou saindo lá de casa, eu preciso vir no centro resolver alguma coisa, e quando eu vejo, eu já estou chegando lá na rodoviária.
porque o meu caminho é sair de casa e ir lá para a igreja, na São Benedito, no gabinete, e sem perceber, pensando nas coisas, eu vou fazendo as coisas automaticamente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele produz caminhos. O nosso cérebro, ele tem forma de enxergar as coisas, e às vezes ele não consegue ver as coisas de uma outra forma. Quando ele se vê naquela situação, eles não conseguem enxergar a saída, eles não conseguem enxergar a solução para o problema, eles não conseguem enxergar um outro caminho do qual eles estavam acostumados a enxergar. Pode ser que você entrou aqui hoje, querido, pensando, não tem saída, mas deixa eu dizer para você, Deus não está vendo o seu problema como você está vendo. Deus não está enxergando como você está enxergando. Quando nós pensamos não tem saída, o Senhor, Ele vem e Ele faz um novo caminho. Não importa, querido, se seja pelo meio do deserto, não importa se seja pelo meio da montanha, não importa, uma coisa é certa, Deus só vai começar quando o tempo se esgotar para nós. Porque tem muitas pessoas que ainda não esgotou as suas forças, não se esgotou os recursos, não se esgotou as possibilidades, e eles já estão pedindo para que Deus faça alguma coisa. Deus nunca vai fazer aquilo que nós temos que fazer, e aquilo que nós nunca podemos fazer, Ele vai intervir a nosso favor, e vai manifestar a sua presença, o seu poder, e vai acontecer o milagre. Diz a palavra de Deus que no momento que o exército chega próximo do povo de Israel, a nuvem que cobria o povo durante o dia, trazendo refrigério, e a coluna de fogo durante a noite. Alguns estudiosos vão dizer que essa nuvem de refrigério e essa coluna de fogo era a mesma nuvem, porque essa nuvem tinha um nome, era a presença manifesta da glória de Deus sobre o povo, que durante o dia quente trazia refrigério, e nas noites fria trazia o aquecimento, para que eles necessitavam. Mas quando o inimigo vem, a Bíblia fala que essa nuvem se colocou, ela desceu e ela tocou o chão. Enquanto eles estavam marchando, essa nuvem estava sobre eles, mas quando o inimigo chega muito próximo, essa nuvem desce e toca o chão. Do lado do povo de Deus havia luz, do lado do exército de Faraó havia escuridão e havia trevas. Sabe o que vem ao meu coração? Vem ao meu coração o que diz a palavra, se eu não me engano, em 2 Reis, capítulo 6, quando o servo de Eliseu acorda e ele vai cumprir as tarefas que era de um discípulo, de um profeta naqueles dias, quando ele sai do lado de fora para pegar água, para poder fazer café, e ele vê um grande exército do inimigo, e ele dá um grito: ah, meu Senhor, o inimigo está nos cercando, há um grande exército. E Eliseu sai para fora, e Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos do teu servo, porque maior é o que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Amém, querido? Maior é o exército celestial que Deus já colocou ao seu lado, maior é a proteção que Deus já colocou na sua casa, maior é os anjos que Deus já designou a seu favor, do que o que tem se levantado contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua casa, contra a sua fé. E Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos do teu servo. E quando os olhos dos discípulos de Eliseu é aberto, alguns dizem que é Geazi, mas o texto não fala que é Geazi. Quando os olhos dele foi aberto, ele olhou e viu um grande exército de anjos, carruagem de fogo. Mas acontece algo interessante: quando o exército chega onde está Eliseu, Eliseu também ora e fala: Senhor, fecha os olhos do inimigo, cega o inimigo agora. E quando eles chegaram diante de Eliseu, perguntaram: aonde é que está Eliseu? Perguntaram para o próprio Eliseu. Eliseu falou assim: vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Eliseu conduziu todo aquele exército até o meio do exército de Israel. E quando eles chegam no meio do exército de Israel, Eliseu deu uma ordem: ninguém toque nesses homens, mas tire as armas deles. E eles foram todos desarmados. E depois que eles estavam desarmados, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deles agora. E quando eles abriram os olhos, já estavam cercados pelo exército de Israel. E aí Eliseu disse: traga água.
traga pão, dê pão para eles comer, dê água para eles beber, e que eles voltem para a nação de onde eles vieram. E eles contem para o rei deles, o Deus que nós servimos, que Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que guarda, Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que livra, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que não desampara. Esse é o Deus que nós servimos. Não importa onde nós estamos. Ah, pastor, estou enfrentando o deserto. Deixa eu dizer para você, se o deserto que você está enfrentando, Deus está lá no deserto com você, querido, eu quero dizer para você, que não existe nenhum outro lugar na face da terra, que seja melhor do que o lugar onde Deus esteja. Porque é no deserto que Deus dá o pão, é no deserto que Deus dá a provisão, é no deserto que Deus sustenta, é no deserto que as roupas não envelhecem, é no deserto que as sandálias não se desgastam, porque Deus está cuidando do seu povo. Coloca a mão na sua cabeça e diz: eu sou povo de Deus, eu sou geração eleita. Você é povo de Deus, você é sacerdote exclusivo do Senhor, geração eleita, escolhido e separado por Deus. Mas às vezes a nossa mente está tão cauterizada diante do problema, porque de fato, irmãos, é um problema financeiro, não tem saída. É um problema de saúde, o diagnóstico do médico de fato é negativo. Mas nós precisamos crer num Deus que ressuscita mortos. Amém? Quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, Jesus diz assim: removam a pedra. E é interessante, tem muito crente hoje pedindo para Jesus: ah, Jesus, tem uma pedra. Ah, Jesus, a pedra está me impedindo. Ah, Jesus, essa pedra. Deixa eu dizer, queridos, Jesus ressuscita mortos, mas não remove pedras. O seu milagre está atrás dessa pedra que você precisa tirar. Você precisa remover. Tem coisas, querido, que, por exemplo, Moisés tinha poder para abrir o mar vermelho? Sim ou não? Não tinha. Ele não tinha poder. Deus tem poder. E aí se estabelece escuridão de um lado, e o texto nos mostra que quando o povo terminou aquela travessia, já era de madrugada, estava raiando o dia, quando os egípcios conseguiram entrar no mar aberto. E aí nós conseguimos, começa a imaginar, queridos, porque às vezes é assim que nós vemos, parece não ter saída, parece estar tudo acabado, parece não ter mais o que fazer. É como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quantas pessoas nós vimos sobreviver dentro de uma fornalha de fogo ardente? Para eles era o fim, mas para Deus era só o começo, porque depois veio um decreto, e onde o rei diz: não haverá outro Deus na Babilônia, sem ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deixa eu dizer, querido, essa prova não é para te matar, essa prova é para glorificar o nome do Senhor, porque quando todo o exército de Faraó foi destruído dentro daquele mar, o nome do Senhor foi glorificado. Deus não está permitindo uma prova na sua vida para poder te destruir, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10, Deus não dá prova para nós, maior do que nós podemos suportar. Ele está cuidando de cada um de nós. Nós precisamos confiar, e nós precisamos aprender a descansar. Amém, queridos? Porque quem confia, descansa. Quem confia, descansa. E esse povo, queridos, conseguiram enxergar o que Deus estava fazendo, vendo as mãos fortes do Senhor. Num só dia e em um só momento, todos os inimigos de Israel foi destruído. Então não era a linha de chegada, mas era somente o ponto de partida. Está disposto a dar largada de novo? Ah, está acabado, não tem mais o que fazer, para mim não tem mais jeito. Deus vai falar: eu vou colocar você no começo, eu vou colocar você no início da sua corrida. Ei, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você, querido, que já passou por algumas decepções, você que já passou por alguns fracassos, você que já passou por quebra, você que já passou por falência, deixa eu dizer para você, isso não foi para te matar, isso foi só para glorificar o Senhor, porque Deus ainda não colocou um ponto final na sua história, Ele ainda está escrevendo, e eu quero dizer para você, que o que Ele está escrevendo, os seus melhores dias não estão no seu passado, os seus melhores dias estão no seu futuro, porque há uma terra que manda leite e mel para cada um de nós.
Os seus melhores dias estão no seu futuro. Porque de fato não tem o que fazer, não tem saída, mas aprenda a descansar. Há um Deus poderoso que está com você, há um Deus que nunca foi vencido, que nunca perdeu batalha. Então aprenda, não importa quão grande seja a batalha que eu estou enfrentando, não importa qual grande seja o problema que eu estou passando, só importa uma coisa: o Deus que eu sirvo nunca foi vencido. E eu quero dizer, querido, se você está passando por essa prova, se você está enfrentando esse deserto, se você está passando por essa tempestade, com Deus você vai sair do outro lado, porque você serve um Deus imparável, um Deus que nunca foi vencido, um Deus que nunca foi derrotado e nunca será. De eternidade a eternidade, Ele é o Todo-Poderoso. Ele te chama hoje para você sair da dimensão humana, da dimensão natural, da dimensão física, e hoje você possa desfrutar do sobrenatural de Deus, porque o que Ele vai fazer não é natural, o que Ele vai fazer não é o que os homens podem fazer, o que Ele vai fazer na sua vida, queridos, o nome dEle será engrandecido, porque todos vão olhar e vão dizer: esse Deus não é gente. Amém, queridos? Esse Deus não é gente, não é como nós. É uma brincadeira que o pessoal fala: esse Deus não é gente. Não é gente mesmo, Ele é Deus, e tudo que Ele faz de forma sobrenatural. Quando os espias chegam na casa de Raabe, Raabe diz: eu sei quem vocês servem, eu sei que Ele é Deus poderoso, eu sei que Ele secou o mar vermelho para vocês passarem, eu sei que Ele deu vitória para vocês contra o inimigo no deserto. Ei, deixa eu dizer, querido, quando você chegar em algum lugar e você se colocar naquele lugar, vai ter pessoas que vai dizer: eu sei o Deus que você serve, eu sei, porque você vai testemunhar, e todos vão ver que não é um ponto final, não chegou no fim, querido, não é o fim. Pode ser o fim para mim, pastor, para mim é o fim, para mim está acabado, para mim não tem saída, e pode ser muitas áreas. Pode ser, você está olhando para um problema financeiro e você está dizendo: não tem saída. Você está passando por um problema no casamento e está dizendo: não tem saída. Você está enfrentando problema com filhos e pode ser que você esteja dizendo: não tem saída. Pode ser que você recebeu um diagnóstico e você está dizendo: não tem saída. Tudo é possível ao que crê. Sabe o que significa a palavra tudo em hebraico, irmãos? Eu sou muito entendido em hebraico. Em hebraico a palavra tudo significa tudo. Você está entendendo isso? Senhor, se o Senhor pode, ajuda-me na minha incredulidade. Você pergunta para mim se eu posso? Evangelho de Marcos capítulo 9. Um pai desesperado com um filho que estava acorrentado, um pai que não tinha mais a quem recorrer, e ele chega em Jesus e fala: mestre, se o Senhor pode, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus diz a ele: você está perguntando para mim se eu posso? Eu posso tudo. Diz bem forte: Jesus pode tudo. Eu posso tudo. Tudo é possível ao que crê. Tudo, tudo, tudo. Ele dá vista aos cegos, Ele faz da estéril mãe de filhos, Ele abre o mar, Ele tira recurso de onde não tem recurso, Ele é o dono do ouro e da prata. Ei, Ele pode tudo. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, quero encerrar. 1 Coríntios 2, 9 diz assim, clique. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nem ouvidos ouviu, e coração nenhum jamais concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não entendeu, né? Sabe o que ele está falando? Que a sua capacidade neural jamais pode imaginar o que Deus está para fazer por você.
olho não viu, ouvidos não ouviram, e mente nenhuma jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora imagina, o povo marchando, chega lá nas margens do mar, eles acampam ali, e eles olham na frente um obstáculo e atrás um exército que vem furioso. Humanamente tinha saída? Tinha saída, irmãos? Humanamente não tinha saída, mas esse povo estava guardado, esse povo estava protegido, esse povo tinha um Deus que os amava. Deixa eu dizer para você, querido, Ele cuida até dos pardais do campo. Por que você duvida que Ele cuida de você? Você acha que você chegou até aqui porque você é bom? Você acha que você chegou até aqui porque você é forte? Eu não sei quantos anos você tem, não sei se você tem 30, 40, 50, 60, não importa. Só sei de uma coisa, que você chegou aqui, você já enfrentou muito problema. Quem aqui já passou problemas gigantescos na vida já? E por que você chegou aqui? Por que você venceu esses problemas? Por que você conseguiu chegar até aqui? Você não chegou até aqui porque você é bom. Você não chegou até aqui porque você é forte. Você chegou até aqui porque existe um Deus que te ama. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que te sustentou. Existe um Deus que te fortaleceu. E o salmista diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ó minha alma, por que você está angustiada dentro de mim? Por que você se esquece dos benefícios do Senhor? Olhe para trás e veja quantas vezes Deus já te livrou. Quantas vezes Deus já manifestou o poder dele na sua vida. Você acha que Ele vai te abandonar agora? Você acha que Ele vai te deixar agora? Deus pediu para mim colocar essa palavra aqui diante da igreja, porque tinha alguém aqui que precisava muito ouvir essa palavra. Tem alguém que entrou aqui desesperado, pensando: está tudo acabado, é o fim, não tem mais o que fazer. Deixa eu dizer para você, não é o fim, é só o começo. É só o começo, porque Deus está entrando com provisão, Deus está entrando com providência, Deus está entrando com livramento, e Ele não vai fazer na sua dimensão, Ele vai fazer na dimensão dEle, em nome de Jesus.